A química alimentar, também referida como química de alimentos, é um campo do conhecimento na qual é estudada a química do processamento de alimentos e as interações de todos os componentes biológicos e não biológicos dos mesmos. Assim, ela se baseia nos princípios da físico-química, química orgânica, química analítica e bioquímica, enfatizando os conceitos químicos necessários para estabelecer as relações entre composição química e as propriedades funcionais, nutricionais e organolépticas de um alimento. São chamados alimentos orgânicos aqueles que são cultivados de maneira especial, livres de agrotóxicos e que são produzidos em solo trabalhado. Em relação aos alimentos de origem animal, não possuem hormônios de crescimento, anabolizantes e outras drogas. Podem ser alimentos orgânicos, verduras, frutas, sucos, óleos, ovos, carnes, vinhos e outros. Os alimentos orgânicos favorecem o organismo e ainda o meio ambiente, pois são isentos de qualquer tipo de adubo químico, bem como pesticidas. Também não utilizam sementes transgênicas para o cultivo, já que nessa especialidade alimentícia o produtor não pode modificar as características reais do solo e do meio a serem utilizadas no plantio. A química orgânica é a parte da química que estuda os compostos que contêm carbono, também chamados de compostos orgânicos. Entre estes compostos químicos temos proteínas, carboidratos, gorduras, etc. As proteínas são formadas por encadeamento de aminoácidos e são os compostos mais abundantes da matéria viva. As gorduras são as de menor peso molecular e são encontradas nos animais e vegetais. São solúveis na água, como a albumina do plasma sanguíneo e da clara do ovo. São substâncias produzidas na hidrólise ou decomposição dos lipídios. São os ácidos gráficos saturados e insaturados, o glicerol e os esteróis. Os lipídios simples possuem um peso molecular um pouco mais elevado. São encontrados nos animais e vegetais, solúveis em água salgada. Exemplos: os anticorpos e fibrinogênio. Os carboidratos são formados pela união dos monossacarídeos, representados pela sacarose e lactose, que também são solúveis em água. As gorduras, também chamadas de lipídios, são compostos orgânicos de origem animal ou vegetal, que são fontes de energia e importantes condutores de nutrientes como vitaminas e ácidos graxos. Os lipídios derivados são os carboidratos, também denominados glicídios ou açúcares, são a principal fonte de energia dos seres vivos e ajudam na formação estrutural, com exceção do mel de abelha. Todos os outros carboidratos são de origem vegetal. Os carboidratos são subdivididos em lipídios compostos, amidos, raízes, tubérculos e sementes, celulose, parede celular dos vegetais, quitina, constituem o exoesqueleto dos artrópodes. Os monossacarídeos, as escleroproteínas ou proteínas fibrosas, possuem peso molecular muito elevado, são exclusivas dos animais. Os polissacarídeos são formados pela junção de centenas ou até mesmo milhares de monossacarídeos e não são solúveis em água. Representantes dessa classe são a celulose e a quitina. Oligossacarídeos. Temperatura. São combinações entre gorduras e outros componentes, como, por exemplo, fósforo, glicídios, nitrogênio e enxofre. Nas indústrias onde os alimentos são processados em reatores químicos, o químico desempenha um papel fundamental. Processos como fermentação, cozimento e secagem são comuns em indústrias alimentícias, e para dar conta do recado, a atuação nesses processos exige conhecimentos aprofundados sobre a estrutura molecular dos alimentos e como esses processos podem modificá-la. Esses conhecimentos também são importantes em aspectos ligados à qualidade dos alimentos, como o uso de conservantes, agrotóxicos e aditivos químicos em geral. Os alimentos considerados energéticos são aqueles que fornecem energia para o organismo. Outra classe de alimentos, os chamados reguladores, são responsáveis por regular os processos fisiológicos do organismo,
por exemplo, o processo da digestão. E a terceira e última classe são os construtores, que são responsáveis pela formação das células, desenvolvimento e crescimento do ser humano. Os estudos sobre a composição dos alimentos já eram realizados desde o século XVIII, porém, somente a partir do século XIX é que ocorreram avanços relacionados à identificação de vários nutrientes e seu papel fisiológico, assim como foram elaboradas as primeiras tabelas com dados de composição dos alimentos. A conservação de alimentos é um dos aspectos mais importantes do processamento e manutenção dos produtos alimentares, em especial quando em condições naturais isso não seria viável. As alterações químicas dos alimentos são geralmente causadas pela presença de micro-organismos. Os hidratos de carbono, por exemplo, são utilizados como fonte de energia e produzem também produtos que alteram sensorialmente os alimentos. As proteínas são hidrolisadas, formando aminoácidos e péptidos, e a degradação dos aminoácidos leva à formação de compostos que conferem o odor pútrido dos alimentos, as chamadas aminas biogênicas. As toxinas produzidas pelos micro-organismos podem causar doenças de ordem alimentar nos consumidores. Existem vários métodos para conservar os alimentos. A adequação do tipo de conservação ao tipo de alimento é extremamente importante. Outro aspecto muito importante é ter em conta na escolha do método de conservação é o fator econômico. Existem processos que são muito dispendiosos para determinados tipos de alimentos, como por exemplo a refrigeração, que tem custos muito elevados associados à manutenção de toda a cadeia de frio. Na maioria das vezes, o ideal é a utilização combinada de diferentes processos, por exemplo, no leite, que é tratado pelos processos de pasteurização, conservação pelo calor. É necessário uma refrigeração posterior, de modo a assegurar a qualidade do leite durante um maior período de tempo. Atualmente, podem-se classificar os processos de conservação de acordo com a tecnologia utilizada, na conservação pelo calor, na conservação pelo frio, conservação pelo controle de umidade, conservação por adição de solutos, entre outros.